No vídeo de hoje vamos explorar os aspectos menos conhecidos de uma das maiores e mais poderosas empresas de alimentos do mundo, a Nestlé. Nessa jornada vamos observar questões controversas e preocupações éticas que cercam a Nestlé, como acesso à água potável, o uso questionável de recursos naturais, a suposta exploração de trabalhadores e trabalho infantil, questionamentos sobre a segurança de seus produtos para bebês, exploração de comunidades carentes, além de inúmeros outros escândalos. A Nestlé é uma das maiores empresas de alimento e bebidas em todo o mundo. Seu portfólio abrange diversos produtos, incluindo chocolates, cereais, café, alimentos para bebê, água, sorvete e muito mais. Porém, a Nestlé tem sido objeto de acusações muito graves ao longo dos anos. Muitos se perguntam sobre a veracidade dessas alegações e como a Nestlé tem conseguido se safar diante de tais acusações. No entanto, para entender plenamente a história da Nestlé, é essencial voltarmos no tempo em que tudo começou. A história da Nestlé começa com o nascimento de Henri Nestlé em Frankfurt, em 1814. Ele foi o 11º de 14 filhos, nascido em uma família de vidraceiros com uma longa tradição nessa área. Desde jovem, Henri desenvolveu um fascínio pela química e decidiu seguir uma carreira como farmacêutico, apesar da tradição comercial da família. Essa escolha provocou alguns desentendimentos com seus pais, mas ele estava decidido a trilhar seu próprio caminho. Aos 15 anos, Henri começou a trabalhar como aprendiz de farmacêutico e posteriormente deixou sua cidade natal na Alemanha para se mudar para a Suíça. Lá, ele se dedicou à preparação de medicamentos e experimentos químicos. Foi na Suíça que Henri viria a fundar uma das maiores corporações do mundo. Até hoje, a cidade de Vevey, na Suíça, continua sendo a sede da Nestlé. No entanto, a fundação da Nestlé não aconteceu imediatamente. Antes de obter sucesso, Henri tentou diversas ideias de negócios, como produção e venda de licores, vinagres, rum, limonada e fertilizantes, mas nenhuma delas deu muito certo. Foi apenas quando Henri já estava na casa dos 50 anos que ele teve sua grande descoberta. A alta taxa de mortalidade infantil na época chamou sua atenção, pois muitas mulheres enfrentavam dificuldades para amamentar ou seus filhos eram alérgicos ao leite. Esse cenário motivou a encontrar uma solução, pois era notável a necessidade de uma alternativa artificial à amamentação que pudesse ajudar inúmeros bebês. Assim, Henri iniciou suas pesquisas sobre o leite materno, conduzindo diversos experimentos para criar uma fórmula infantil que pudesse substituir o leite da amamentação. No entanto, o impulso de Henri não era unicamente salvar vidas infantis. Acontecimentos na sua vida pessoal também tiveram um papel importante nessa busca, pois sua esposa enfrentou problemas de saúde que a impediram de dar à luz. Por conta disso, ela ficou extremamente preocupada com os bebês de outras pessoas e pressionou Henri a criar um substituto do leite materno que pudesse salvar vidas. Em 1867, o árduo trabalho de Henri teve êxito. Ele conseguiu criar uma das primeiras fórmulas para bebês, uma mistura de leite de vaca, farinha e açúcar, que poderia substituir o leite materno natural. Essa conquista levou à fundação da empresa Nestlé, através da qual ele comercializou essa inovação que estava destinada a salvar vidas. Inicialmente, a Nestlé surgiu com boas intenções, um homem dedicado criando um produto que poderia beneficiar bebês incapazes de se alimentarem naturalmente do seio materno. Infelizmente, apesar da fórmula para bebês ter sido o produto que impulsionou a Nestlé, também foi o responsável por destruir vidas e desencadear um escândalo internacional. À medida que a Nestlé se transformou em um conglomerado gigante, acabou envolvida em diversas controvérsias obscuras ao longo do tempo, do qual falaremos melhor mais para frente. No início, a nossa fórmula de bebê desenvolvida por Henri obteve um sucesso estrondoso. A demanda era tão grande que Henri teve que abrir uma fábrica para dar conta de atender todos os pedidos. Ele ficou muito surpreso e feliz com o sucesso do produto e o dinheiro que estava ganhando. Henri aproveitou o sucesso do seu primeiro produto e decidiu fazer uma parceria com o mestre chocolatier suíço para criar algo inovador. Em 1875, a dupla lançou o primeiro leite com chocolate.
Em um curto espaço de tempo, Henry saiu de um farmacêutico desconhecido na Suíça para se tornar um dos homens mais ricos do país. A Nestlé crescia vigorosamente a cada mês. No entanto, toda essa agitação era demais para Henry, que estava mais velho e queria momentos relaxantes e mais tempo ao lado de sua esposa. Assim, alguns anos depois, ele tomou a decisão de se aposentar e vender sua empresa. A reviravolta aconteceu nesse momento. Os novos proprietários que assumiram a Nestlé tinham planos ambiciosos de expandir a empresa e, em 1905, realizaram uma fusão com uma empresa rival que comercializava produtos similares, a Anglo-Swiss. Juntos passaram a ser conhecidos como Nestlé Group, o que lhes permitiu dominar mais facilmente o mercado e ampliar suas linhas de produtos. À medida que a década de 1920 se aproximava, a Nestlé continuava inovando, lançando novos chocolates e diferentes bebidas. Em 1938 foi a primeira marca a introduzir o primeiro café destinado ao mercado. E o lançamento foi no momento perfeito, pois o café instantâneo da Nestlé desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, mantendo os soldados alertas e sempre incorporado em todas as rações de emergência dos soldados dos Estados Unidos. O grupo Nestlé também era conhecido por adquirir outras empresas com potencial ou que poderiam representar sérios concorrentes, o que contribuiu para o crescimento de sua riqueza e poder ao longo dos anos. Contudo, isso não foi suficiente para eles. Nos bastidores, um plano estava sendo arquitetado, um plano que renderia milhões de dólares, mas também poderia colocar em risco milhões de vidas. Inicialmente, quando Henry Nestlé criou sua primeira fórmula para bebês em 1867, a intenção era fornecer um suplemento para auxiliar mães que não podiam amamentar seus filhos, nunca com a pretensão de substituir completamente o leite materno. Estudos comprovaram que o leite materno natural é mais saudável do que qualquer fórmula artificial, o que é amplamente recomendado por órgãos como a Organização Mundial da Saúde, UNICEF e diversas outras instituições. Por muito tempo, a fórmula para bebês foi comercializada apenas como uma alternativa para aquelas mães que realmente necessitavam dela. Entretanto, na década de 1970, aproximadamente 100 anos após o início da empresa, as vendas pareciam estar em declínio e a Nestlé começou a agir de forma gananciosa. Logo, os donos da Nestlé começaram a se perguntar por que limitar a venda da fórmula apenas para as mães que realmente precisavam dela, se poderiam comercializá-la para todas as mães. Afinal, mesmo com todos os outros produtos lançados pela Nestlé, o leite em pó para bebês ainda era um dos principais geradores de lucro da empresa. A Nestlé, em busca de expandir seu mercado, adotou uma estratégia questionável ao promover agressivamente sua fórmula para bebês, enfraquecendo a importância do leite materno e fazendo com que as mães acreditassem que sua fórmula era superior e essencial para a saúde de seus filhos. Essa abordagem manipuladora levou muitas mães a optarem pela fórmula no lugar da amamentação, ignorando as evidências de que o leite materno natural é uma fonte essencial de nutrientes para os bebês, ajudando-os a combater doenças e mantê-los saudáveis. Ao desencorajar a amamentação sem necessidade, a Nestlé colocava os bebês em maior risco de infecções e desnutrição, pois sua fórmula não oferecia os mesmos benefícios nutricionais. Para garantir que as mães acreditassem em sua propaganda enganosa, a Nestlé chegou ao ponto de pagar médicos e hospitais para promoverem sua fórmula como superior à amamentação. A situação piorou ainda mais quando a empresa expandiu essa prática na África e na Ásia, contratando vendedoras para se passarem por enfermeiras e convencerem mães a abandonarem a amamentação em favor da fórmula. Essas vendedoras eram remuneradas por comissão, incentivando-as a vender cada vez mais a fórmula. A Nestlé utilizou as falsas enfermeiras para distribuir amostras grátis de sua fórmula infantil para mães. Entretanto, elas entregavam amostras suficientes para que, quando as amostras acabassem, as mães parassem de produzir leite naturalmente. Isso as deixava com poucas opções, a não ser comprar os caros produtos da Nestlé para alimentar seus filhos. Essa tática se mostrou altamente lucrativa para a empresa, e eles expandiram essa abordagem, principalmente em países em desenvolvimento, onde muitas mulheres não tiveram conhecimento suficiente para questionar as informações enganosas que recebiam. Infelizmente, as consequências foram devastadoras.
milhões de bebês morreram ou sofreram graves deficiências nutricionais. Os impactos mais graves foram sentidos em nações subdesenvolvidas, onde o acesso à água potável era escasso. O problema era que a fórmula infantil precisava ser misturada com água, mas a Nestlé persuadia as pessoas a utilizarem a fórmula em regiões onde a água era escassa ou estava poluída e contaminada. Assim, a fórmula era misturada com água poluída, deixando os bebês doentes. Além disso, muitas mães não tinham condições financeiras para comprar a fórmula suficiente para seus bebês. Como alternativa, elas diluíam ainda mais a fórmula com água, privando seus bebês dos nutrientes essenciais e levando à desnutrição. A situação se agravava ainda mais pelo fato de as instruções da embalagem da fórmula estarem em inglês, uma língua em que a maioria das mães nesses países não sabia. Por essa razão, muitas delas não percebiam que, ao diluir a fórmula com bastante água, estavam deixando seus filhos sem os nutrientes essenciais, os deixando com fome. Além disso, não sabiam da necessidade de ferver a água antes de misturá-la com a fórmula para evitar que as bactérias prejudicassem seus bebês. A Nestlé não tomou nenhuma medida para resolver esses problemas e parecia estar escapando impune de tudo. No entanto, em 1974, a publicação intitulada The Baby Killer, o assassino de bebês, denunciou de forma incisiva as graves consequências da promoção agressiva de fórmulas infantis nesses países. A Nestlé foi citada por criar uma demanda que não existia antes, convencendo os consumidores de que o produto era essencial e, posteriormente, tornando-os dependentes dele, ignorando completamente as trágicas consequências. Quando ativistas suíços traduziram um relatório para o alemão com um título impactante "Nestlé Kills Babies", Nestlé mata bebês, a Nestlé tomou medidas legais contra eles. Mas a repercussão já era ampla. A empresa enfrentou um escândalo internacional e foi alvo de boicotes em diversos países. Apesar disso, a Nestlé permaneceu em silêncio sobre o assunto, mas a pressão continuou a aumentar. Em 1978, os executivos da Nestlé foram convocados ao Senado dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos sobre o impacto do leite em pó da empresa na saúde dos bebês doentes. Pouco depois, a Organização Mundial da Saúde introduziu novas regulamentações, proibindo as empresas de comparar o leite materno com substitutos de leite artificial em suas propagandas. Embora as regulamentações tenham ajudado em alguns países, em grande parte do Sudeste Asiático e do Pacífico, as leis não foram tão bem aplicadas. Isso permitiu que a Nestlé intensificasse suas estratégias de marketing nessas regiões com menos restrições, resultando em um aumento contínuo das vendas. Em alguns países, como os Estados Unidos, onde as vendas estagnaram, a Nestlé tentou melhorar sua imagem ao promover o leite materno com anúncios peculiares, apresentando os chamados Super Babies. Embora tentassem parecer ter mudado completamente, na verdade ainda empregavam as mesmas táticas exploratórias para promover sua fórmula em países onde ainda podiam escapar impunes. Relatórios da Save the Children constataram que as táticas agressivas de marketing usadas pela Nestlé e outras grandes empresas colocavam em risco a saúde de milhões de crianças vulneráveis. Apesar das graves consequências causadas por essas práticas, é preocupante afirmar que o passado sombrio da Nestlé ainda tem muito a ser revelado. Em 2005, o CEO da Nestlé deu a entender que o acesso à água não era um direito humano básico. Essa declaração gerou controvérsia e indignação. A empresa foi duramente criticada por tais declarações insensíveis. Isso gerou uma percepção negativa sobre a postura da Nestlé em relação a questões humanitárias e direitos básicos. Depois de enfrentar críticos da mídia, ele reconsiderou sua posição inicial. No entanto, para compreender sua verdadeira postura, podemos observar as ações da Nestlé em relação à água. Um exemplo notório ocorreu no Paquistão em 2013, quando a Nestlé passou a desviar água potável de vilarejos e cidades para posteriormente engarrafá-la em sua fábrica e vendê-la de volta às mesmas comunidades a preços exorbitantes. O resultado foi que milhares de pessoas foram obrigadas a consumir água contaminada, pois não podiam pagar pelas garrafas d'água que a princípio pertencia a essas pessoas. Essa estratégia da Nestlé privou as pessoas de uma necessidade básica, como água limpa, apenas para lhes fornecer uma alternativa mais cara.
As práticas da Nestlé também foram questionadas em outros lugares, não apenas em países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, durante um período de extrema seca na Califórnia, muitas empresas optaram por transferir suas operações para fora do estado. Entretanto, a Nestlé continuou a extrair 705 milhões de galões de água doce dos parques nacionais da Califórnia, esgotando ainda mais os recursos hídricos do estado e vendendo-os de volta para a população. Quando confrontado sobre essa questão, o CEO da Nestlé afirmou que se pudesse obter mais lucro engarrafando mais água da Califórnia durante a seca, não hesitaria em fazer novamente. Outro exemplo foi o estado de Michigan, em que a Nestlé estava bombeando 747 litros de água doce a cada minuto das reservas do estado, pagando apenas $200 para usar 130 milhões de galões de água. O abuso de recursos naturais pela Nestlé levou a uma redução significativa nos níveis de água do estado, resultando em danos ecológicos graves que levaram a uma ordem judicial para interromper suas operações. Além da exploração de água em diversos países, outro escândalo saiu sobre a Nestlé. A empresa foi acusada de utilizar trabalho forçado e até mesmo escravidão infantil em fazenda onde os grãos de cacau são colhidos para a fabricação de chocolates. Por um longo período, essa mão de obra exploradora e barata permaneceu oculta, resultando em baixos custos de produção e altos lucros. Contudo, em 2000, um relatório revelou que a Nestlé estava comprando cacau proveniente do trabalho escravo, estando ciente de que crianças eram vítimas dessa prática em suas plantações. Essa situação também se aplicava a muitas outras grandes empresas do ramo do chocolate. Diante disso, a Nestlé, Cadbury e Mars prometeram em 2000 tornar seu chocolate livre de escravidão até 2005. Entretanto, falharam em cumprir com essa promessa. Anos se passaram e eles continuaram a perder prazos estabelecidos. Em 2005, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas entrou com uma ação judicial contra a Nestlé e outras empresas do setor em nome de 3 crianças do Mali, alegando que elas foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas à escravidão e frequentemente agredidas nas plantações de cacau. A resposta da Nestlé a esses incidentes sempre seguiu o mesmo padrão. Alegavam que era impossível controlar tudo o que acontecia nas plantações, mas prometiam empenho em melhorar a situação. No entanto, o tempo passava e pouco parecia ter mudado. Em 2010, o documentário The Dark Side of Chocolate chamou a atenção da mídia para o fato de que crianças estavam sendo retiradas de suas casas e famílias, sendo obrigadas a trabalhar nas plantações por salários irrisórios ou mesmo sem receber nada. Posteriormente, em 2020, uma investigação revelou que crianças com apenas 8 anos de idade estavam envolvidas na colheita de café em fazendas fornecedoras da Nestlé. Além disso, foi relatado que as crianças trabalhavam 7 dias por semana, carregando sacos que pesam o dobro do seu peso e recebendo cerca de $1 por hora por seu trabalho. A Nestlé, no entanto, negou ter conhecimento dessa situação e afirmou ter tentado resolver o problema. É importante salientar que essa é uma questão complexa, que não se limita apenas a essa empresa. Contudo, evidências sugerem que a Nestlé tem conhecimento desses problemas trabalhistas há décadas e, considerando sua grande lucratividade, poderia ter feito mais para combatê-los caso realmente quisesse. Infelizmente, parece que a Nestlé só tomou medidas contra essas condições de trabalho desumanas quando passou a receber críticas negativas da imprensa. Um exemplo disso ocorreu na Etiópia em 2002, quando a empresa exigiu uma indenização de $6 milhões do governo, apesar do país ser um dos mais pobres do mundo. Esse conflito remontava à década de 1970, quando o regime militar da Etiópia confiscou e nacionalizou os ativos de empresas estrangeiras. Muitos anos depois, a Nestlé adquiriu uma dessas empresas que tiveram seus ativos confiscados e posteriormente solicitou compensação financeira. Vale ressaltar que a Nestlé não era a proprietária original durante a nacionalização, mas tecnicamente tinha o direito de buscar indenização. O problema em questão é que, na época, a Etiópia enfrentava uma grave crise de fome, com a vida de 15 milhões de pessoas em risco, e a Nestlé exigiu uma indenização de $6 milhões. O país estava mergulhado em extrema pobreza, com muitos cidadãos vivendo com menos de $100 por ano.
Esses 6 milhões de dólares poderiam ter sido de grande ajuda, possibilitando o fornecimento de água limpa para a população e, consequentemente, salvando vidas. Entretanto, a Nestlé, mesmo ciente da situação crítica e tendo alcançado cerca de 65 bilhões de dólares em vendas naquele ano, inicialmente recusou-se a abrir mão da exigência financeira, apesar desse valor ser insignificante para a empresa. A Nestlé alegou que estava agindo com base em princípios, mas a divulgação da história pela mídia e as ameaças de boicote a fizeram repensar suas ações. Acabaram cedendo e quitando a dívida em 1,5 milhão de dólares, prometendo reinvestir o montante na economia do país. Além desse incidente, a Nestlé enfrentou outras controvérsias. Em 2012, o Departamento de Concorrência investigou a empresa por suposta fixação de preços, alegando que estabeleceram acordos com outras empresas de chocolate para manter os preços elevados, a fim de evitar prejudicar uns aos outros e oferecer melhores negócios aos clientes. Embora a Nestlé tenha negado o conluio, acabou chegando a um acordo de 9 milhões de dólares no ano seguinte. Devido a todos os escândalos envolvendo a Nestlé, muitas pessoas tentaram boicotar seus produtos. No entanto, a dimensão global da empresa, com uma ampla gama de produtos em diversas categorias e presente em quase todos os países, torna esse boicote extremamente desafiador. Muitas vezes, as pessoas compram produtos da Nestlé como alimentos ou água sem nem mesmo perceber, o que tem contribuído para o crescimento contínuo da empresa e sua posição de poder. Embora algumas controvérsias tenham surgido, é justo ressaltar que provavelmente há muitos funcionários da Nestlé que se esforçam para produzir itens de qualidade de forma ética. Quando a empresa foi fundada por Henri Nestlé, ele visava resolver um problema genuíno. Mas, ao longo do tempo, o modelo de negócio evoluiu, criando alguns problemas, à medida que buscam vender suas soluções. E assim finalizamos por aqui. Espero que esse vídeo possa trazer algumas reflexões sobre grandes empresas e o lado obscuro delas, que muitas vezes fica escondido para que ninguém saiba. Obrigado por ter assistido o nosso conteúdo e não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir para apoiar o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!